Fala equipe, eu sou o professor Ricardo Ambrosio, sejam muito bem-vindos. Se inscreva no meu canal caso não seja inscrito e ative o sino de notificações para sempre receber as novidades. Vamos lá! Hoje eu vou te ensinar como o entendimento da cinesiofobia vai transformar a reabilitação do seu paciente em algo de sucesso. Como assim, professor? É isso mesmo. Eu vou te mostrar como você vai conseguir reabilitar o seu paciente melhor assim que você entender como que a cinesiofobia interage com a dor crônica dele. Para isso, quero trazer um caso clínico muito importante, a história de um paciente que eu acompanhei por um período e que ela mostra de forma bem prática isso que eu vou te ensinar. O paciente, no caso sexo masculino, 36 anos de idade, estava na academia, em plena sua vida de atleta, malhando, se divertindo, habituado a fazer treinamentos mais desafiadores. Bom, ele começou lá com os treinamentos bem orientados, levantava peso, tudo corretamente, aparelhos e assim por diante, e evoluiu para alguns treinamentos que ele viu na internet, no YouTube, e que de fato tinham efeitos, mas eram mais acrobáticos. Estava ele e seus colegas na academia, e ele foi fazer barra, né? Se pendurou na barra, começou a virar o corpo, fazer uns abdominais totalmente diferente. De repente ele caiu. Quando ele caiu, ele e os amigos dele começaram a dar risada, né? Eu até lembro do jeito que ele me contou rindo, assim, pô, caí, né? E até se lembra de uma forma positiva dessa queda. Ótimo. Tu fala, professor, peraí. Se ele se lembra de forma positiva dessa queda, se ele caiu, até deu risada, os amigos também, como que isso construiu uma cinesiofobia para ele? Bom, perceba o que ocorreu depois que ele caiu. Ele e os amigos deram risada, mas ele ficou ali no chão. Assim que tentaram levantar ele sentiu uma fisgada. Ele relatou assim, nossa, eu senti uma fisgada, minha coluna doeu demais. E eu travei. Na hora que eu travei, as pessoas vieram em cima de mim desesperado, eu acho que eu fiquei pálido, não sei o que aconteceu exatamente, né? E aí, eles falaram, não levanta, não se mexe, você pode ter quebrado a coluna, fica deitado que a gente vai chamar o SAMU, vai chamar a ambulância, é agora. O SAMU é o serviço aqui de São Paulo, né? Cada cidade tem um serviço diferente, acredito eu. E aí, você fica deitado, você não pode se mexer. Ele disse que na hora a pressão dele baixou, ele lembra de ele ter ficado pálido, ele lembra de ele ter ficado mal de fato, sabe? E assim, foi uma questão horrível. A academia inteira parou, os amigos dele ficaram desesperados, tentaram deixar ele estabilizado, não tinha nenhum profissional da saúde na academia. E as pessoas começaram a comentar. Pode ter fraturado a coluna, ele pode ter perdido a coluna, não se mexe. Se você se mexer, você vai piorar. Se você se mexer, você pode tirar alguma coisa do lugar, você pode ficar paraplégico, isso pode acabar com você. E ele ficou ali por mais de 1 hora até um serviço chegar. Bom, por mais de 1 hora, ele teve toda a sua construção de dor baseada em um grupo de pessoas extremamente desesperados com que ele tivesse fraturado a coluna. Pior, né? Porque eu dei até uma paradinha agora. As pessoas estavam filmando e ele se sentiu super invadido com as pessoas filmando ele naquele momento, né? Ele estava no estado de dor associado à vulnerabilidade, as pessoas filmando naquele momento ele com dor. E aí todo mundo não se mexe, você vai se machucar, não se mexe, porque a sua coluna pode estar quebrada, você vai ficar paraplégico. Então presta atenção. Caiu. Estavam dando risada, tudo bem, foi levantar, sentiu uma fisgada. Não se mexe, você pode ter quebrado a sua coluna e vai ficar paraplégico. 1 hora parado no chão. Frio, o corpo estava suado de exercício, aí desaquece, totalmente complicado, né? O que ocorre? Ele chega, vai para o serviço hospitalar, faz todo o seu processo de avaliação diagnóstica e não teve fratura. Quando ele descobriu que não teve fratura, foi um alívio. Mas esse alívio, ele não superou de fato todo o impacto de 1 hora de trauma e sofrimento e ouvir as pessoas falando daquela forma. O que aconteceu?
a dor não melhorou. Ele começou com uma contratura protetora persistente. A coluna dele ficou totalmente rígida, os músculos travados, protegendo aquela coluna do movimento. Por que protegendo? Porque o corpo dele, a mente dele, todo o seu sistema nervoso central associou que ele não poderia se mexer, pois o movimento representava um risco. Esse risco seria dele ter uma paraplegia frente a uma fratura. E aí o corpo falou, pô, eu preciso parar de mexer, porque se eu me mexer, eu estou em risco. E mesmo depois que ele descobriu que não fraturou, ele ainda continuou com aquela sensação muito forte. E aí o corpo dele ficou com uma contração protetora muito intensa. Beleza, caiu, se machucou, passou por um trauma, recebeu a informação que não podia se mexer, descobriu que não tinha de fato a fratura. O que aconteceu? A dor persistiu. O que as pessoas falavam para ele? Cara, volta para o hospital, alguma coisa deve estar errada, porque se essa dor persistiu, quer dizer que seu corpo tá ruim. Se a dor persistiu, quer dizer que você tá doente, quer dizer que tem alguma coisa errada aí e não acharam. Ele voltava para o hospital, foi fazer um exame mais detalhado, diagnóstico, descobriu uma hérnia de disco, que muito provavelmente já estava lá anteriormente, uma vez que essa hérnia não trouxe nenhuma alteração de radiculopatia para ele, mas ele associou. É isso aí, quando eu caí, a hérnia saiu, sabe? Foi isso que aconteceu, porque ele associou na cabeça dele. E aí o corpo dele retroalimentou de que ele não pode se mexer. Chegou em casa, o que ele foi buscar? Informação de hérnia de disco. Logo, não posso me movimentar, não posso subir escada, não posso me mexer. E começou a associar tudo que ele não podia fazer. Ele já tinha um monte de informação que ele não podia fazer aquilo. O corpo dele retroalimentou uma contração protetora muito forte, já estava com aquilo. A contração protetora muito forte faz o quê? Faz com que ele acumule um monte de estruturas ali que podem gerar dor. Similar ao que você deve ter estudado de ponto gatilho, que acumula bradicinina, histamina e outras substâncias que são irritativas para os receptores terminais de nocicepção. E ele começou a experienciar dor de várias formas diferentes. Começou a experienciar dor por movimento, começou a experienciar dor quando se mexia pouco. E ele falou, se eu me mexo pouco e dói, bom, cara, deve piorar. É isso. Se eu me mexer pouco e tá doendo, eu tô muito pior, eu tenho que fazer repouso. O que as pessoas falavam para ele? Vai repousar. Quando ele chegou para a reabilitação, já tinha bem mais de 3 meses, tá, da lesão, porque a gente sabe que quando você tem uma dor, cronologicamente eu preciso passar de 3 meses para essa dor ser crônica, embora o que define dor crônica não é apenas o aspecto de temporalidade, mas é legal você fazer essa correlação. E ele chega com medo de fazer qualquer movimento que seja. Não pode impor carga na coluna que ele acha que vai se machucar. Ele está com medo, totalmente com medo de se mover. Perdeu toda a massa muscular que ele tinha no treinamento, teve o aumento da massa gorda no seu corpo, né, e redução da massa magra. Esse paciente teve uma alteração total na sua estrutura física, perdeu a confiança, a autoimagem dele ficou ruim e ele associou que ele não pode se mexer, que ele não pode levantar, que ele não pode dobrar a coluna, que a coluna dele é frágil. Aquela coluna que antes era super forte foi desconstruída na sua mente. Isso por quê? Porque o momento que ele teve a dor aguda, o episódio que gerou a dor aguda, foi consequentemente correlacionado a uma série de episódios de informações inadequadas. E você deve se lembrar, porque eu já te expliquei, caso você ainda não tenha visto os vídeos das explicações sobre os conceitos de dor crônica, a dor ela é um conceito que cada pessoa tem frente às suas experiências de vida. E quando está no momento traumático, a experiência de vida das pessoas falarem não se mexe, você deve ter quebrado a sua coluna e vai ficar paraplégico, ela é muito intensa. E depois, confirmar num outro exame que tem uma hérnia de disco, mesmo que ela não tenha se gerado naquela queda, o que é pouco provável, a hérnia de disco se gerado na queda, e que ela não tenha nenhuma alteração clínica, não está com nenhuma radiculopatia, para o corpo da pessoa, para uma mente não educada em dor e em saúde, é uma construção muito, muito ruim. E aí o paciente não se mexe mais. Beleza. O que é bom para o seu corpo?
como que o seu corpo fica bem frente ao mundo? Quando ele tem força para suportar as cargas sem serem sobrecargas, porque um corpo fraco, uma carga para um corpo forte é uma sobrecarga para um corpo fraco. Então, o corpo precisa de uma força adequada. O corpo precisa de amplitude de movimento. Se eu não tenho amplitude de movimento, não tenho graus de liberdade, tudo é muito esforçado. O corpo precisa de todo o complexo miotendíneo bem estruturado, da tensegridade da fáscia, de muitas estruturas musculoesqueléticas e neuromusculares. E isso vem com treino, com prática, com dia a dia. De repente, esse paciente nem abaixa mais. Quando ele vira para o lado, assim, lembrava, ele mesmo falava, eu me sinto como um Robocop, eu me mexo em bloco. Isso por 5 meses. Ou seja, ele está fraco, ele está com redução de ADM, ele está disfuncional. E isso é pela dor crônica? Aí é uma resposta tanto sim, tanto não. Por quê? Isso é de fato pela dor crônica, né? Mas se você for pensar, isso é pelo elemento que gerou a dor crônica, que é a cinesiofobia. Toda a cinesiofobia construiu para esse paciente o momento que ele é hoje. Então, o tratamento que você vai fazer para esse paciente, agora que você entende como que a cinesiofobia construiu isso, ele é muito organizado. Você vai não apenas devolver a força, não apenas devolver a amplitude de movimento e a funcionalidade, mas você vai expor esse paciente de forma gradativa ao risco que ele tanto teme, para que organizadamente ele supere a cinesiofobia. E a primeira coisa que você vai fazer para expor esse paciente ao risco não é falar para ele, levanta e empurrar ele. Não é. É primeiro explicar, educar esse paciente. E aí estabelecer metas e dividir os riscos em pequenos riscos e ir ganhando com ele, até mesmo filmando para mostrar, olha, você antes não dobrava a coluna, lembra? Você falava que doía. Olha agora, você de repente pega uma almofada aqui para frente e já está fazendo esse movimento sem perceber. E aí você vai desconstruindo toda essa questão da cinesiofobia que esse paciente teve, que trouxe ele até aqui e que provavelmente fez ele desenvolver a dor crônica. No caso, a queda foi só um elemento. O grande problema foi tudo que foi construído a partir dessa queda e que se enraizou no sistema nervoso central desse paciente. Queridos, espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida pode deixar no comentário. É isso, nos vemos em breve, vamos evoluir juntos. Valeu!